Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Gênesis 21, versículo 14 a 19. Gênesis 21, versículo 14 a 19. E o título da mensagem que eu gostaria de trabalhar com os irmãos é a providência divina em meio aos desertos da vida. A providência divina, o cuidado de Deus em meio aos desertos da vida. E essa história de uma mulher com grande sofrimento, mas que no meio do deserto, Deus a viu, Deus a encontrou, e o desejo do meu coração é que Deus realmente encontre, e você tenha um tempo com Deus precioso, e Deus fale ao seu coração, amém? Gênesis 21, versículo 14. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água. Entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o meu menino morrer. Sentado ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que lhe aflige, Agar? Que situação terrível dessa mãe. Eu não quero imaginar uma situação dessa para ninguém. Chegar ao ponto de deixar o seu filho debaixo de um arbusto, caminhar uma distância de uma flecha, porque ela não suportou a ideia de ver o seu filho morrer. Tamanha era a situação, tamanha era o sofrimento, tamanho era o momento que ela estava passando na sua vida. O versículo 17, o anjo do Senhor do céu perguntou a Agar: o que lhe aflige, Agar? E essa pergunta não foi uma insensibilidade do anjo de Deus, porque Deus sabe o que ela estava passando. Deus conhece todas as coisas e nada foge do seu controle. Mas essa pergunta é porque havia um contexto na vida dessa mulher. Algo aconteceu, estava acontecendo já há muito tempo, e chegou a esse ponto. E nesse ponto de grande sofrimento, Deus aparece a Agar e lhe pergunte: o que lhe aflige, Agar? E quem era Agar? O que afligia tanto? Por que essa situação chegou a este ponto? Segundo a narrativa bíblica, Agar era serva de Abraão e de Sara. Agar era egípcia, e o seu nome significava fuga. Talvez tenha sido porque Abraão, quando saiu do Egito, ele levou para ser serva em sua casa. Abraão e Sara, para você entender, não tinham filhos. A Bíblia diz que Sara era estéril. E isso para a mulher na época era algo muito frustrante, um sinônimo de humilhação. A esterilidade era vista como maldição, como uma mulher inferior, pois ela não podia procriar e também se sentia culpada por não dar um filho e seguir as gerações do marido. A história dessas duas mulheres, tanto de Sara como de Agar, foram histórias muito difíceis, queridos. Porque Sara, ela foi privada de não ter filhos. Eu, para quem não sabe, também fui privado de ter filhos, né? Não tive filhos. Eu vi principalmente o sofrimento da minha esposa, né? Porque toda mãe nasce com o desejo de ter um filho, não é verdade? E por incrível que pareça, a gente tem tido bastante contato com pessoas assim. Mas que Deus tem nos guiado, mas Deus tem um propósito em todas as coisas. Mas a gente sabe a dor, né, a expectativa que você casa, constrói uma casa, de ter filhos,
E nós entendemos que a vontade de Deus não foi para nós isso, e nós aceitamos, e hoje estamos em paz com isso. Mas não é fácil. Na época era algo terrível. Uma mãe que não tinha filho era sinônimo de humilhação, culpa, constrangimento. E também não foi fácil para Agar. Uma situação muito difícil. Porém, nós vemos que Deus prometeu para Abraão que lhe daria um filho, que a descendência de Abraão seria tão numerosa como as estrelas dos céus e a areia do mar, que o seu descendente, o descendente de Abraão, nasceria o Messias, aquele que abençoaria todas as famílias da terra. E nós vimos essa manifestação através de Jesus, se cumpriu essa palavra que Deus prometera a Abraão. Essa situação de Agar chegou a esse ponto, frutos de decisões erradas no passado. Abraão e Sara, eles queimaram etapas. Eles não aguardaram em Deus. Eles duvidaram da promessa do Senhor. E decisões erradas no passado, o passado sempre voltará para cobrar as suas dívidas. Sempre. É uma lei. Tudo que a gente faz, as escolhas de hoje, terá consequências no futuro. E é muito importante que a gente entenda isso no hoje, porque amanhã o preço pode ser muito caro. E Abraão e Sara, eles deram um jeitinho, eles entraram na força humana, porque como Sara não teve filhos, eles deram um jeitinho, e todo jeitinho, né, esse jeitinho brasileiro, uma hora vai dar um BO, né? Pecado. Quando a gente faz algo que não é a vontade de Deus, a Bíblia chama de pecado, é um erro. Abraão, ele tinha 85 anos de idade quando Sara lhe ofereceu Agar para que lhe desse um descendente. Mas isso é muito claro, biblicamente, que não era a vontade de Deus. Foi algo humano. Deus tinha uma promessa para Abraão. Deus falou para Abraão, pelo menos 2 vezes, assim, a gente vê um texto bem forte do chamado dele, que do descendente dele, ele abençoaria todas as famílias da terra. Agar, então, né, Abraão consentiu, a narrativa bíblica diz, e Agar, então, lhe deu um filho que se chamou Ismael. E se você vê na cultura, isso não era algo incomum. Né? Se você olha assim hoje, fala, meu, que coisa, mas não era algo tão incomum assim. Agar, e essa criança, ela cresceu, e a Bíblia diz que ela se tornou um menino. E ele trouxe muita alegria a Abraão, né? Trouxe uma alegria, né? Um descendente, foi o jeitinho e tal, trouxe muita alegria à casa. Mas essa alegria durou pouco, porque logo começou a dar encrenca dentro do lar dele. Começou a dar algumas disputas, algumas rixas, começou a dar dissensão dentro da sua casa. Invejas, disputas, rivalidades no lar entre Sara e Agar. Por exemplo, o texto vai relatar que Agar, quando ficou grávida, ela começou a desprezar Sara, que era sua senhora. E isso feriu o coração de Sara, e isso começou a dar problema, porque tudo que você faz, toda a sua decisão, vai ter uma consequência. A consequência estava dentro da casa de Abraão. E todos sabem como é difícil conviver num ambiente desse. Quando as coisas não estão bem. Quando os filhos, a família, aquela disputa, a rivalidade, se torna um ambiente insuportável, um ambiente tóxico, um ambiente desconfortante. Você não se sente bem-vindo, não se sente querido, não se sente bem naquele lugar. E Agar, ela realmente se sentia assim. E essa situação de Agar, não foi que ela fugiu para o deserto, não foi a primeira vez. Se você vai ver lá em Gênesis 16, através dessa rixa, né, dessa disputa, dessas rivalidades, teve um momento que Agar, ela fugiu para o deserto. E lá no deserto, Deus falou com Agar e falou para ela, olha, volta para sua casa, volta para a casa de Sara, e ela voltou, ela se submeteu, se humilhou e voltou para o lar.
Então, isso não foi a primeira vez. Depois de 14 anos, a Bíblia vai dizer que Deus cumpriu a sua promessa. O filho que Deus prometeu a Abraão, ele veio a dar a Abraão. Deus deu o filho a Abraão e Sara, Isaque, o filho da promessa, o filho que Deus prometeu para Abraão. E a alegria de Abraão, eu posso imaginar, porque não dá para comparar, mas nós ficamos aqui 8 meses orando e todas as portas fechadas. E quando Deus respondeu na última hora, foi algo assim inusitado. Foi uma alegria absurda. Todos nós ficamos pasmos, boquiabertos do milagre e das maravilhas do Senhor. E eu fico imaginando essa história, porque Abraão aqui praticamente tinha 100 anos, querido, de idade. Não é? E Deus ouviu e Deus deu esse filho. E você pode, com certeza, foi uma alegria incontável. Foi um transbordar da vida de Sara e de Abraão. Foi algo radiante, foi algo pleno, foi algo do perfeito de Deus. Porque essa era a vontade de Deus. Deus queria fazer dessa forma, não precisava dar um jeitinho, não precisava agir de forma humana, era só aguardar a vontade de Deus, porque Deus cumpre a sua promessa. Deus, ele cumpre aquilo que promete. Deus não é homem que minta, nem filho de um homem para que se arrependa. Deus, ele cumpre o que diz, e a promessa de Deus foi cumprida. E esse casal ficou radiante. Sara, com certeza, ela ficou nas nuvens. Aquele filho que tanto ela guardava, que era a sua humilhação, a sua dor de ser estéril, de passar, um sinônimo de maldição. De repente, Deus ouve o seu clamor, o seu coração, e concede esse filho, e ele vem de maneira plena. E aí, o que estava ruim já na casa de Abraão, piorou. Porque o texto vai dizer que eles celebram uma festa, e fazem uma grande festa. E então, o filho de Agar, que era Ismael, começa a tirar sarro de Isaque e rir, enfim. E isso vira um problema, porque quando há algo ruim, quando há algo mal resolvido, querido, qualquer coisa é motivo para dar problema dentro de casa. Mas o versículo 8 nós vemos, versículo 8, o menino, Isaque, cresceu e foi desmamado. No dia que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Versículo 9. Sara, porém, viu o filho de Agar, a egípcia, que dera a Abraão, e estava rindo de Isaque. Veja só a cena. Ele estava rindo de Isaque, tirando onda com Isaque. Aquele desgaste. Imagine, algo que já está ruim, imagine essa situação. E disse a Abraão, Sara disse a Abraão, livre-se dessa escrava e do seu filho, porque eles jamais será herdeiro com meu filho Isaque. E o texto vai dizer que isso, em versículo 11, perturbou demais Abraão. Aquilo apertou seu coração, porque Ismael era o seu filho, era o seu descendente também, pois envolvia um filho seu. Mas o versículo 12, olha as palavras do Senhor. E nós ficamos pensando assim, nossa, como Deus ele permite isso? Versículo 12. Mas Deus disse a Abraão, não se perturbe por causa do menino da escrava. Atente a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um grande povo. Afinal, ele é o seu descendente. Deus ele faz uma promessa a Abraão desse menino. E pede para que ele atenda o pedido de Sara. E mesmo perturbado, Abraão, então, no versículo 14, continuando, ele diz, na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água.
entregou-os a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino, e ela pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. E o versículo 17 diz: e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige Agar? O que lhe aflige Agar? Agar estava desnorteada, perdida e vagando pelo deserto. Ela agora se encontra num lugar de sequidão, um lugar árido. Deserto é um lugar seco, um lugar muito quente. O deserto é um lugar onde não havia ninguém para aquela mulher. É um lugar inabitável, um lugar de escassez. Lá não havia água e nem pão para que ela pudesse comer, ela e seu filho. Agar também estava com muito medo, desesperada, em pânico. Ela não tinha mais para onde ir e ninguém para recorrer. Agar e seu filho estavam desamparados. Eles não tinham mais recursos. E o versículo 15 vai dizer que a água e o pão que Abraão deu para eles simplesmente acabou. Imagina a cena, querido. Agar também estava vulnerável e impotente diante daquela situação. Ela perde as suas forças como mãe. Ela não via mais saída para a sua vida. Agar, o menino, eles chegaram ao limite. Eles chegaram ao limite físico e emocional, e eles agora aguardaram somente a morte. E veja que interessante o texto, como é muito forte essa cena. Versículo 15 e 16. Ela deixou o menino debaixo de um arbusto. Olha só, querido. Agar deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver meu filho morrer. E sentada ali, ela começou a chorar. Que situação de Agar, mano. Aquela situação desgastante dentro de casa, o desconforto. Ela então se sente desamparada, abandonada no deserto. Não tinha opções, o pão e a água acabou. Não tinha a quem recorrer, não tinha para onde ir. Só lhe restava a morte. Que situação angustiante para uma mãe. Uma mãe que ama o seu filho. Que jamais quer isso para o seu filho, para os seus filhos. Uma situação de grande aflição. Uma situação que eu não quero para ninguém, querido. Mas o texto vai dizer no versículo 17, e aqui que eu quero que você preste atenção, porque Deus ouviu o choro do menino. Deus não é indiferente às nossas situações. Deus vê, Deus conhece todas as coisas. E o texto vai dizer que o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que lhe aflige, Agar? O que lhe aflige? E a pergunta para você é nessa noite: o que tem te afligido, querido? Qual tem sido a tua dor e os motivos das tuas lágrimas? Qual tem sido a situação dentro da sua casa que te traz desgastes emocionais, feridas emocionais, disputas que tem sido algo insuportável, um ambiente tóxico? Qual tem sido as aflições da sua vida? Qual tem sido a causa da sua dor? Se tu tens vagado pelos desertos da vida, não tem mais a quem recorrer, perdeu as forças e não sabe o que fazer, qual tem sido as aflições da sua vida? O que tem afligido o seu coração? E para você, igreja, será que alguém aqui, do teu lado, no meio da multidão, não está passando por isso? Será que alguém aqui, no meio dessa multidão, não está passando por uma aflição assim? Andando num deserto espiritual, seco,
sem opções, vazio, morto espiritualmente, tem vagado para lá e para cá e não se encontra, rejeitado, ferido, frustrado pelo mundo. Irmãos, você já parou para pensar quantas pessoas estão aí fora? Quantos amigos seus estão aí fora, perdidos e desamparados, sem forças? Quantas pessoas estão assim como Agar, sem rumo, sem direção? Mas o texto vai dizer que Deus ouviu o choro do menino, querido. Deus ouviu o choro do menino, porque Deus ouve as nossas orações. Deus conhece todas as coisas, sabe o seu sentar, o seu levantar, o seu andar, Ele conhece tudo. Ele vê todas as coisas e escuta quando o choro do menino, e assim como Ele escutou o choro do menino, Deus encheu-se de compaixão por aquela mulher e por aquela situação. Deus, Ele vê e escuta todas as coisas, Ele conhece. Deus envia um anjo do céu. E eu acho bem interessante esse texto, porque o texto vai falar, Deus envia um anjo, e o texto vai falar do céu, para consolar Agar e o seu filho. E esse anjo era do céu. Mas sempre que você, irmão, sempre que nós somos um mensageiro de Deus, que levamos as boas novas do Evangelho de Deus, você está sendo um anjo do Senhor. É bem interessante que quando eu tive Covid, né, e quase morri, e isso mexeu com todos aqui, todos ficaram mexidos, e todo mundo escrevia, né? Os enfermeiros são anjos de Deus, os médicos são anjos de Deus, eles são instrumentos de Deus, são mensageiros do Senhor. Mas quando nós levamos a mensagem, porque a ideia do anjo é aquele mensageiro que leva a mensagem de esperança. Quando você leva, está sensível, é alguém que traz consolo, que ministra o evangelho do reino de Deus para alguém, você está sendo um mensageiro da terra, um mensageiro de Deus, um enviado do Senhor para proclamar o evangelho. Deus consola Agar. Versículo 17 diz que Deus disse a Agar, não tenha medo, Agar. Deus ouviu o seu choro e o choro do menino. E ele disse, levanta o menino e o tome pela mão, porque lhe farei um grande povo. Deus ouviu o clamor. Deus ouviu o choro. Agora o que eu quero chamar a atenção para você é algo maravilhoso, como a providência de Deus, ela vem no meio dos desertos da vida. Porque nessa situação, no meio do nada, no meio do deserto, onde Agar simplesmente desistiu, ela estava no seu limite como mãe. Ela não suportou ver a morte do seu filho. Para ela aquilo era algo terrível. Aquele ambiente do limite, aonde Deus ouviu o choro e a compaixão de Deus que age muitas vezes na última hora, no limite do homem. Naquele momento, Deus ouviu o choro do menino. E muito interessante que o Senhor, o anjo, ele vai à direção, e o anjo diz, levanta e vai para o lugar onde o menino está. E ela então vai até onde o menino está, e ali há uma providência divina. Versículo 19, coloquem na tela, versículo 19, olha só. Então Deus abriu os olhos e ela viu uma fonte. Não diz que a fonte foi criada, diz que Deus lhe abriu os olhos. Às vezes, a dor, a frustração, o medo, a ansiedade, o desespero, a aflição, faz com que a gente não veja a bondade de Deus ao nosso redor. As fontes estão ao nosso redor e a gente não consegue ver e nem perceber, porque estamos tão focados nas nossas dores, nas nossas aflições, que não vemos a fonte do Senhor. Porque é bem interessante que Deus disse, eu vi o choro do menino.
vai aonde ele está. Deus já tinha ouvido lá atrás, no choro dele. E naquele lugar, exatamente aonde o menino está, no arbusto, embaixo do arbusto, Deus abriu os olhos e ela viu a bondade e a providência de Deus. Ali havia uma fonte de água viva. E muitas vezes é assim, querido. Os discípulos ao caminho de Emaús, eles estavam também tão tristes por causa da morte de Jesus, tão frustrados, porque eles aguardavam o reino aqui agora, tão pesado o coração, que Jesus aparece do lado deles, fala com eles, ouve eles, anda ao lado deles, e eles não percebem que era o Salvador. Muitas vezes a gente é assim. Estamos focados nas nossas dores, que não conseguimos perceber a bondade de Deus nos detalhes da vida. E sempre ao nosso redor, sempre ao nosso lado, há a providência, as fontes de Deus. Deus abriu os olhos daquela mulher e ela viu a fonte do Senhor. Que Deus abra os seus olhos e você veja a bondade de Deus. Veja a bondade, a provisão do Senhor, porque Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida das nossas vidas. Ele vê os nossos choros e as nossas lágrimas. E Ele providencia. Porque Deus é um Deus de misericórdia, compassivo e bondoso. E Deus abriu os olhos para que Agar visse a providência de Deus. Como muitas vezes nós estamos cegos. Estamos tão alimentados pelas má notícias da mídia. Desliga as redes sociais, irmão. Eu deixei de seguir um monte de coisa que está me fazendo tão mal. Pessimismo. Vai dar tudo errado. Meu Deus, e agora o que será de mim? E aí vem a confiança do Senhor, a minha fonte. A nossa esperança vem do Senhor. Deus cuida das nossas vidas nos desertos. Deus cuida das nossas vidas nos momentos mais difíceis. Ainda, mulher, que você foi desamparada, rejeitada, ferida, está passando por grandes provações, Deus cuidará de ti. Deus cuidará da sua geração. Deus cuidará dos seus filhos. Deus cuidará da sua igreja, amado. Porque Ele é o Deus da fonte de toda provisão. Aquela mulher que estava aflita, angustiada, que não via solução, Deus vem ao seu encontro. E talvez você esteja assim hoje à noite aqui, vagando pelo mundo, se sentindo longe de Deus, nos desertos da vida. Mas eu quero falar para você, querido, que Deus, Ele conhece você e você não veio aqui à toa. Ele tem um plano especial para a sua vida. Deus abre então os olhos de Agar e ela vê a bondade do Senhor. Ela viu a bondade de Deus. E eu finalizo com as palavras dizendo, mais uma vez, Deus cuidará de você. Quantos creem nisso? Deus cuidará de nós. Deus cuida das nossas vidas. Deus é gracioso. Mesmo com os erros do homem de Deus, porque homens de Deus erram, e eu gostaria de destacar isso aqui. Porque Abraão, você vai ver a história de Abraão, ele teve muitos erros. Ele teve medo, ele mentiu, disse lá atrás que Sara era sua irmã no momento do Egito, né? Ficou com medo de falar. Ele mentiu, ele errou, deu um jeitinho, teve um filho fora da vontade de Deus, mas mesmo assim, ele experimentou a bondade e a graça de Deus. Gente, como a gente erra. Como eu erro. Como nós erramos. O fato de ter errado no passado, eu falo assim, Deus, tenha misericórdia e conserta, porque as consequências ficam, mas nós devemos mergulhar na graça de Deus e entender de que mesmo falhando, Deus continua sendo bom. Se nós somos infiéis, Deus permanece fiel.
E esse texto me ensina que mesmo diante das falhas de Abraão e Sara, Deus permaneceu bondoso para com eles. Cuidou de Agar, cuidou do seu filho, e às vezes a gente fica com medo. Meu Deus, o que será? O que será dessa pessoa no meio do deserto? O que será? Perdeu o emprego, viajou. Olha a tragédia na vida dessa pessoa. Você pode ter certeza. Deus está no controle de todas as situações. E ela muitas vezes está no limite para ter a sua própria experiência com Deus. Porque lá no meio do deserto, essa mulher ouviu a voz de Deus. Ela teve uma experiência pessoal com o Senhor. Ela viu a providência de Deus. Deus cuidou daquela geração. A gente sabe que esse povo de Ismael é os árabes hoje. É uma bênção terrena, tanto em Israel como para Ismael, são os árabes. Eles são esse povo mesmo. Vai falar que ele é frecheiro, vive no deserto, é um povo hostil. A gente saiu de Israel e esteve lá. É estranho, né, Ricardo? É meio estranho. Mas Deus, ele não revoga a sua bênção, ele abençoou terrenamente. Mas Deus escolheu Isaac. E o descendente de Isaac é Jesus. Jesus é a fonte de água viva. Jesus é aquele que foi a fonte que sacia a nossa sede. Jesus é o pão no meio do deserto que sacia completamente a nossa fome espiritual. Que Deus venha abrir os seus olhos. E que você saiba que a única coisa que nós precisamos é de Jesus. Porque Jesus no deserto eu tenho tudo. Não adianta você estar nos palácios da vida, longe de Jesus. É melhor estar no deserto, sozinho e com Deus, do que nos palácios da corrupção. É melhor estar no deserto, sozinho e ter experiências profundas com o Senhor, do que estar na riqueza e tantas coisas e longe de Deus. Às vezes Deus, ele permite isso nas nossas vidas, para que a gente experimente, que fala assim, uau, eu estava perdido, cara. Já tive algumas situações assim, limite da vida. Assim, o que eu vou fazer? E agora, para onde eu vou? E Deus, de maneira graciosa, ele veio e respondeu. E ele pegou Agar, a levantou o seu menino, e eles seguiram adiante. É isso, querido. Esse é o nosso Deus provedor no meio da tribulação. É o Deus que está conosco no meio do deserto. É o Deus que não há outro Deus além de ti, como essa canção diz. Esconda-me em ti, ó Deus. Esconda-me. E eu quero trazer um desafio para você. Eu quero trazer um desafio. Seja você como, não vou falar assim um anjo, mas é só para você entender, seja como esse anjo, um mensageiro de Deus. E eu queria trazer uma aplicação muito prática, que quando a gente consola, fique sensível às dores de quem está ao teu lado, aos clientes que vão na sua empresa, às dores das pessoas que estão aí, porque elas precisam ouvir sobre o Salvador. O desafio para nós, igreja, é que a gente fique sensível, que seja esse mensageiro de Deus, que leva as boas novas do Evangelho. Você que tem um Evangelho, tem a maior mensagem de todas. A mensagem da providência, da graça, do amor e da comunhão com Deus, da reconciliação do homem por meio de Jesus Cristo. Isso é tudo o que o homem precisa. Eu com Deus no deserto tenho tudo, mas eu nos palácios da vida não tenho nada. Eu ouvi uma frase, eu achei muito interessante. O homem nasce sem nada e ele morre sem nada. Mas no meio da vida a gente briga pelo que a gente não tem. Na verdade você não tem nada também. E ficam se disputando, ficam brigando, ficam lutando um com o outro por aquilo que não nos pertence e nada levará. Por nada que levará.
Que Deus abra os seus olhos e você veja a bondade de Deus nas coisas mais simples da vida. Eu vejo na minha vida. Às vezes chega o final do mês, né? Agora a gente é assalariado. Não chega nem o final do mês e fala assim, meu Deus, não tem nem dinheiro para comer a pizza? Misericórdia, Jesus. Mas Deus cuida da gente, amado. Vem de lá, vem de cá. Vem do céu. Mas Deus cuida e cuidará de você. Deus é o Deus da providência no meio do deserto. Se você está no deserto com Deus, louve ao Senhor, porque Deus está contigo. Ele tudo vê, Ele tudo conhece, Ele tudo sabe. Ele sabe das tuas lágrimas, do seu sofrimento e da sua dor. Que você abra os olhos, se renda à presença do Senhor e fala, Deus, eis-me aqui. E Deus é um Deus de cura, um Deus de restauração, um Deus de uma nova chance e de um recomeço para a sua vida. Deus tinha um recomeço para a vida de Agar e do seu filho. E é assim, isso se chama graça de Deus.